Fala galera tricolor, mais um jogo em casa chegando aqui para vocês. E o vídeo de hoje é Campeonato Brasileiro, galera. Terceira rodada do Campeonato Brasileiro, São Paulo e Cruzeiro. Então acompanhe aqui comigo as informações desse jogo, o horário, onde assistir e como chegam as duas equipes para a disputa aí da terceira rodada do Campeonato Brasileiro, galera. Aqui é mais um jogo em casa, o canal de torcedor para torcedor, de tricolor para tricolor, galera. Deixa aquele like, se inscreve aí no canal e vamos nessa, galera. São Paulo e Cruzeiro, jogão de bola, vai rolar no Morumbi no fim da tarde deste domingão, às 17h30, 5h30 da tarde, galera. E a transmissão, para você que vai acompanhar aí mais um jogo em casa, é pelo canal Premier e também pela TV Globo aí em canal aberto, galera. Como chegam as duas equipes aí para esta disputa? É a terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O São Paulo ainda não venceu no Campeonato Brasileiro. Duas rodadas, dois empates, um empate em casa contra o Sport e outro empate fora de casa, com muita polêmica aí sobre as decisões da arbitragem contra o Atlético Mineiro. E agora o São Paulo chega para jogar contra o Cruzeiro, o outro gigante mineiro que está disputando o Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro que venceu o jogo de abertura aí na primeira rodada contra o Mirassol, mas perdeu contra o Internacional, jogo realizado em Porto Alegre, um jogo que também teve muita polêmica de arbitragem e a equipe de arbitragem que apitou Internacional e Cruzeiro acabou sendo afastada pela CBF. Então, este é o panorama aí das duas equipes no Campeonato Brasileiro. E o São Paulo também disputa a Libertadores da América neste momento. Venceu a primeira rodada contra o Tajeres, mas vem de um tropeço, podemos considerar um tropeço contra o Alianza Lima, jogo em casa, quase 50 mil torcedores no Morumbi, aquela festa da torcida, a torcida sempre se superando, mas o São Paulo abriu, saiu ganhando 2-0 no primeiro tempo, 2 gols de Ferreirinha, Ferreirinha desencantando, mas no segundo tempo o São Paulo bobeou, e o Alianza Lima veio para cima e conseguiu um empate 2-2 no fim do jogo, no placar. Um gosto amargo aí, uma água no chope da festa da torcida tricolor pela Libertadores da América. Aí o Cruzeiro disputa a Copa Sul-Americana neste ano 2025 e vem de duas derrotas na Sul-Americana, galera. O Cruzeiro perdeu o jogo de estreia fora de casa aí e também perdeu em casa para o modesto Mushuki Runa, uma equipe aí do Equador. Em casa, o Cruzeiro foi derrotado por 2-1, galera. Este é o panorama recente aí das duas equipes que se enfrentam neste domingão, galera. E agora vamos para as escalações. O Cruzeiro que chega este ano muito reformulado, com vários jogadores aí já considerados veteranos ou experientes aí, considerem como quiserem. Então vamos lá para a escalação do Cruzeiro. Cássio no gol, William no lateral direito, a dupla de zaga Fabrício Bruno e Matheus Gamarra e Kaique na lateral esquerda. No meio de campo aí, Wallace, Lucas Romero e Eduardo, galera. No ataque, Matheus Pereira, Dudu e Gabriel Barbosa, o Gabigol. E o técnico Leonardo Jardim, que está comandando a equipe do Cruzeiro neste momento. E o São Paulo como chega? O São Paulo chega com muitas baixas aí para este jogo contra o Cruzeiro. Começando por Luiz Ubeldia, que está fora após ter sido expulso no jogo contra o Atlético Mineiro. Jonathan Caleri, o nosso atacante, toca no Caleri que é gol, está fora também desta partida, pois apenas jogou 13 minutos contra o Atlético Mineiro e foi expulso aí de campo e está suspenso neste momento. O São Paulo segue com alguns atletas lesionados. Mais um entrou aí para o plantel de lesionados, foi o Arboleda, que está aí com uma sobrecarga na coxa, risco de lesão, vai ser poupado neste jogo contra o Cruzeiro. Ele está em observação e recuperação aí. Oscar, o meia Oscar, segue a recuperação aí de uma lesão na coxa. E Luiz Gustavo também segue em recuperação, está fora neste momento. As boas notícias são por conta de Pablo Maia e Lucas Moura. No treino do último sábado, na preparação para este jogo contra o Cruzeiro, os dois atletas iniciaram aí a transição para o gramado,
já realizaram um aquecimento, uma corrida aí no gramado e em breve poderão estar de volta treinando com os titulares, com toda a equipe tricolor, com todo o plantel. Então estes são os jogadores do São Paulo que estão fora neste momento. O São Paulo que neste domingo vai ser comandado por Maxi Cubeiras. Vem com a seguinte escalação aí, galera. Se engana neste momento aí quem acha que o São Paulo joga com 3 zagueiros. O São Paulo não joga com 3 zagueiros. O São Paulo tá ali com 3 zagueiros, mas é um falso 3-5-2, hein, galera? O São Paulo, na verdade, o Ferrarese foi colocado como lateral direito e superando aí até neste momento o Igor Vinícius e o Cédric Soares, que foi utilizado um pouco mais à frente aí por falta de opção na ponta direita para Luiz Obeldia escalar. Então o São Paulo é o seguinte, galera: Rafael no gol, Ferrarese na lateral direita, Alan Franco, Juan ou Sabino complementando a zaga do São Paulo. Na esquerda, podemos ter aí o Wendel ou o Enzo Dias. Um dos dois aí, eles vêm se revezando muito neste momento, né, galera? No meio de campo, a dupla de volantes Alisson e também Marcos Antônio, uma dupla com bastante mobilidade, mas uma dupla que peca assim, fica devendo um pouco na marcação. Por isso o São Paulo tem que ter uma linha de 4 muito sólida ali na defesa. E na verdade eu acho que o Zubeldia e a comissão técnica está demorando para adaptar um zagueiro aí um pouquinho mais à frente aí da zaga, na primeira volância, para dar um pouco mais de combate nesse meio de campo, para o São Paulo ter uma pegada maior aí no meio de campo. Então talvez aí uma adaptação do Ferrarese, não sei, a comissão técnica tem que se virar aí neste momento. Seguindo mais à frente, então na sequência, o São Paulo poderá ter novamente o Luciano na armação, ou até assim o atleta que veio da base, Matheus Alves, que joga muito bem aí na armação, nesse lugar onde jogaria o Oscar. E seguindo a lógica pelo último jogo aí da Libertadores, o São Paulo vai com Lucas Ferreira na ponta direita, Ferreirinha, que vem jogando muito bem aí na ponta esquerda, e desta vez André Silva no ataque. E quem sabe no segundo tempo sobre um espaço para a entrada de Rian Francisco para fazer a estreia aí no Campeonato Brasileiro, a estrela da base aí do São Paulo para jogar contra o Cruzeiro. Vamos aguardar aí, logo mais a gente vai ter esse jogão para a gente saber realmente qual vai ser a escalação do São Paulo. E não vamos deixar de torcer para mais uma vitória do Tricolor. E após o jogo, eu venho aqui para vocês contar tudo o que rolou nesse jogo entre São Paulo e Cruzeiro, jogo que vai rolar no Morumbi, tudo o que rolou, os destaques da partida, o placar, como foi o jogo. É isso aí, galera. Deixa aquele like, se inscreve aí no canal. Um grande abraço e até a próxima.